Olá, bem-vindos a esta formação sobre inteligência emocional. A minha intenção é partilhar aqui algumas ideias, algumas dicas de como é que nós podemos desenvolver a nossa inteligência emocional, sobretudo nesta altura em que estamos aqui perante este isolamento social e que tanto nos é útil esta competência para aprendermos a lidar melhor com este desafio. Vou então dar aqui algumas dicas de algumas técnicas que nós podemos usar no dia a dia para lidar melhor com as emoções e também alguns conceitos que vão ser aqui desmistificados e informações que eu espero que vos venham a ajudar a aprimorar esta competência que é tão importante para o equilíbrio na nossa vida e para uma saúde mental que queremos que saia aqui fortalecida durante e no final desta situação grave de saúde pública. Ora, então a primeira boa notícia que vos quero deixar sobre a inteligência emocional é que ela pode ser aprendida e ela pode ser treinada. Portanto, nós podemos aperfeiçoar a nossa inteligência emocional através da prática. Portanto, é uma competência que não a vamos conseguir desenvolver de forma teórica, ou seja, lendo textos sobre o assunto ou meramente assistindo a formações sobre a inteligência emocional. Nós precisamos realmente é de entrar em ação. Nós precisamos de conviver com as pessoas, precisamos de comunicar com as pessoas, precisamos de interagir com as pessoas à nossa volta para que ao tentar, ao errar, a gente vá aprendendo e vá desenvolvendo a inteligência emocional. Contudo, não é só na interação com as outras pessoas que nós desenvolvemos esta competência, é também na relação intrapessoal, ou seja, através da comunicação e da relação que eu vou tendo comigo próprio. Ou seja, eu tenho que ter consciência de como é que eu próprio funciono, quais são os meus pensamentos, que tipo de pensamentos eu vou tendo ao longo do dia, como é que está o meu diálogo interno, de onde veio aquele determinado pensamento que causou esta emoção e que por consequência vai gerar um determinado comportamento, uma determinada atitude. Eu tenho consciência daquilo que se passa comigo próprio, como é que está a relação que eu tenho comigo mesmo. É uma relação positiva? É uma relação negativa? Portanto, esta comunicação que eu vou tendo comigo próprio e com o outro vai-me ajudar a desenvolver a inteligência emocional, sobretudo através da ação, sobretudo através da nossa linguagem corporal, ou seja, através da nossa linguagem sensorial também, através dos sentidos que nós vamos estando atentos e vamos conseguindo captar informações que estão à nossa volta, da realidade, dos outros, das pessoas, das situações e também captar e tratar as informações que nós temos cá dentro, os nossos pensamentos, as nossas emoções, de onde vêm, quais as consequências destes termos. Portanto, cabe-nos a nós a responsabilidade de ir desenvolver a inteligência emocional através da prática. Assim é que ela vai sendo aperfeiçoada, não basta ler. Sim? Ideia ficou clara? Muito bem. Próxima ideia. Um dos domínios da inteligência emocional e que nós chamamos de o pilar da inteligência emocional é a autoconsciência, porque é que ela é uma das competências mais importantes da inteligência emocional, porque sem ela nós não vamos conseguir desenvolver todas as outras competências da inteligência emocional. A autoconsciência, e não confundir com consciência dos outros, a autoconsciência é a consciência que eu tenho acerca da minha pessoa.
Portanto, a consciência que eu tenho acerca da minha forma de ser, a consciência que eu tenho sobre a minha forma de falar, a consciência que eu tenho sobre os pensamentos que tenho, sobre as emoções que sinto, a consciência que eu tenho sobre a minha forma de estar, a minha forma de comunicar, a minha forma de gesticular. Portanto, a autoconsciência é a pedra, digamos assim, fundamental da inteligência emocional, que nos vai permitir depois fazer o caminho, construir as outras pedras, digamos assim, das competências da inteligência emocional. Sem ela eu não consigo, por exemplo, ter automotivação. Se eu não me conheço, como é que eu vou conseguir motivar-me a mim próprio? Se eu não me conheço, como é que eu vou conseguir conhecer melhor o outro? Sem autoconsciência, eu não vou conseguir ter empatia. Como é que eu me vou conseguir controlar as minhas emoções se eu nem sequer tenho consciência das situações em que eu me costumo descontrolar? Se eu não tenho consciência das pessoas que me fazem mais facilmente perder o controle. Portanto, daí que a autoconsciência é a pedra basilar da inteligência emocional, porque nós sem ela não conseguimos desenvolver todas as outras competências da inteligência emocional. Portanto, para começar a aperfeiçoar a inteligência emocional, nós precisamos de começar por treinar esta autoconsciência, estarmos a fazer aqui um exercício de auto-observação, de autoanálise. Como é que eu sou? Todos nós temos aqui um hábito, e acho que somos muito bons a fazer o quê? A análise dos outros, a julgar o outro, a observar o outro, a analisar o outro. Temos é que inverter toda esta capacidade, mas voltada para nós próprios. Portanto, eu começar aos poucos, durante o dia, de olhar mais para mim, de analisar mais as minhas atitudes, de observar mais as minhas reações, como é que eu me comporto face a determinada situação ou quando estou perante determinada pessoa, como é que eu funciono, ok? Ora, outra ideia aqui sobre inteligência emocional a reter. Nós temos que ter consciência que as emoções que nós temos, elas não têm apenas uma única causa, elas não vêm apenas de uma única fonte, ou seja, não vêm apenas do exterior. Grande parte das emoções que nós temos, elas são originadas, elas são fabricadas no nosso próprio pensamento, na nossa mente. Daí nós dizermos que a emoção pode desencadear ou pode ser desencadeada por um estímulo interno. Portanto, a emoção pode vir muitas vezes dos nossos próprios pensamentos. Ora, se nós temos já este conhecimento, que as nossas emoções advêm de um pensamento nosso, se tivermos esta consciência, nós podemos mais facilmente gerir essa emoção. Como? Se nós sabemos que determinada emoção é despoletada pela nossa forma de pensar, então nós vamos atuar onde? Nos nossos pensamentos. Vamos tentar fazer um esforço para mudar os nossos pensamentos ao longo do dia. E então nós temos 3 formas de tentar ajustar os nossos pensamentos de forma o mais positiva possível. Como? Primeiro, foco. Se nós sabemos que o pensamento origina a emoção, nós, quando estamos num determinado estado emocional, vamos ter determinado comportamento, vamos ter determinada atitude. Portanto, vamos atuar onde? No foco. Por outras palavras, vamos atuar no nosso pensamento. Eu vou estar focada agora em que assunto? Eu vou estar agora focada em que ideia? E eu vou fazer um esforço por estar a pensar de que forma?
sobre esta situação. Vou pensar sobre esta situação de isolamento social de forma mais leve e serena possível. Vou tentar pensar sobre esta forma, sobre esta situação de forma menos catastrófica possível. Vou tentar estar focada nesta situação de forma menos estressada, de forma mais criativa, com mais sentido de humor, de forma mais serena. Como é que eu posso orientar o meu pensamento? Para onde é que eu devo focar para controlar esta minha emoção de medo, de ansiedade e de pânico? Portanto, eu só vou conseguir gerir este meu pânico, por exemplo, se eu mudar a forma como penso acerca de determinada situação que me está a provocar este pânico. Se eu a interpretar de outra forma, se eu dirigir o meu foco para outro lado, tentar ver a situação de outro ponto de vista, mais sereno, mais tranquilo, mais esperançoso, mais positivo, com mais sentido de humor e menos catastrófico. Ora, outra forma que nós podemos usar para controlar o nosso estado emocional é através da nossa linguagem. Além de controlarmos o nosso pensamento, devemos e podemos controlar aquilo que dizemos. Que tipo de conversas eu ando a ter? Essas conversas que eu ando a ter estão a beneficiar-me ou estão a prejudicar-me? Então, eu posso aqui começar a ter consciência da minha linguagem, da forma como eu falo, das conversas que eu tenho e tentar mudá-las. Para quê? Para que elas não me sejam mais prejudiciais. Isto falando sempre aqui do exemplo que estamos a viver neste momento. Eu posso fazer um esforço por conversar sobre outra coisa, para espairecer, para espalhar este medo, para espalhar esta preocupação. Posso ou não fazer esse esforço de mudar as minhas conversas? E depois outra forma que nós temos para mudar um estado emocional, estamos aqui sempre a falar com este exemplo, mudar um estado emocional negativo para um estado emocional positivo, que é a nossa postura, a nossa fisiologia. Ora, nós sabemos que corpo e mente estão interligadas. Aquilo que eu penso afeta o meu corpo, por isso eu digo que o meu pensamento afeta a minha emoção, e a emoção é algo físico, é algo biológico, é algo que eu sinto fisicamente. Portanto, se eu posso, e se eu tenho esta consciência que corpo e mente estão interligados, porque assim como a mente influencia o corpo, a nossa fisiologia, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós mantemos até a nossa linguagem corporal, a nossa postura, os gestos, o sorriso, o olhar, tudo isso, toda esta nossa comunicação não verbal vai ter consequências na nossa mente, vai ter consequências na nossa emoção e nos nossos pensamentos. Então, por que não pensarmos assim? O que é que eu posso fazer para mudar este estado emocional de ansiedade? Mudando aqui a minha fisiologia, posso dar uma caminhada? Posso fazer algum exercício físico neste momento em casa? Eu em casa posso dançar. Eu em casa posso cantar, eu posso fazer ginástica em casa. Portanto, o que é que eu posso fazer com o meu corpo para que essa atividade corporal, física, vá influenciar positivamente as minhas emoções e, consequentemente, o meu pensamento? Ora, esta é uma competência da inteligência emocional, o autocontrole, que muitas das vezes tem aqui um significado errado dado por algumas pessoas. Ou seja, autocontrole, convém nós esclarecermos que é uma competência que não significa que nós nunca mais vamos sentir medo, ou ansiedade, ou raiva,
ou stress, ou seja, ter autocontrole não é sinónimo de eu nunca mais vou ser uma pessoa estressada, eu nunca mais vou saber o que é sentir raiva, ou eu nunca mais vou sentir inveja de alguém, porque eu agora tenho autocontrole. Autocontrole não significa evitar emoções. Primeiro, porque nós somos seres humanos e todas as emoções nos são úteis e precisamos delas para ter uma vida equilibrada. Contudo, autocontrole, se não significa reprimir, deixar de sentir emoções, então significa o quê? Autocontrole significa nós termos a capacidade para gerir essas emoções dentro de nós. Nós vamos na mesma continuar a sentir raiva, ou stress, ou medo. Agora, nós podemos sentir todas estas emoções com uma intensidade equilibrada, saber dar-lhes a direção correta e mais benéfica para nós e também saber dar-lhes uma duração equilibrada também. Ou seja, eu até posso ficar triste. Agora, eu fico triste com que intensidade? Uma intensidade equilibrada ou desequilibrada? Eu fico triste durante quanto tempo? 1 hora? 1 dia? 1 semana? 1 mês? Eu vou usar esta tristeza para que direção? Eu vou recolher-me num quarto escuro, deitar-me na cama e chorar o dia todo? Ou eu vou, mesmo com esta tristeza, fazer um esforço para distrair a minha cabeça, distrair o meu corpo e vou, por exemplo, fazer uma atividade física, vou pintar, vou ler, vou encontrar alguém para conversar, vou caminhar, vou nadar, vou escrever. O que é que eu vou fazer? A direção que eu vou dar à emoção. Portanto, nós temos é que saber gerir estas emoções dentro de nós. Não é evitá-las, mas é saber conviver com elas. Isso é que significa autocontrole. Empatia. Empatia é outra competência da inteligência emocional que muitos de nós confundimos com simpatia. Ora bem, nós ouvimos muita gente a dizer, por exemplo, conheci aquela pessoa no outro dia, senti logo uma empatia por ela, não sei, olha, ficámos logo a dar-nos muito bem, eu gostei muito dela, olha, não sei, houve ali logo uma empatia. Errado, não houve empatia nenhuma, o que houve foi simpatia. Quando nós gostamos da maneira de ser da outra pessoa, nós dizemos que simpatizamos com ela. E simpatizar com uma pessoa não significa ter empatia com essa pessoa. Portanto, para esclarecer, empatia é a minha capacidade de me colocar no lugar do outro, ou seja, é a minha capacidade de tentar perceber como é que o outro funciona, tentar perceber qual é a maneira de ser do outro, mesmo que eu não concorde com as suas atitudes. Portanto, ter empatia é um esforço que eu faço de tentar perceber quais as razões que estão por detrás daquela maneira de ser. Porque é que será que aquela pessoa é da maneira que é? Que história de vida aquela pessoa terá? Que experiências aquela pessoa terá vivido que a fazem ser da maneira que ela é? Empatia é quando eu tenho curiosidade genuína do outro. Não a curiosidade de querer saber sobre a vida da pessoa, mas tentar perceber por que razão é que a pessoa fala daquela maneira, por que razão aquela pessoa tem aquela atitude, tem aquela postura. É fazer este esforço de tentar entrar
no mapa mundo do outro. É tentar realmente perceber o outro antes de o julgar. Portanto, simpatizar é quando eu gosto, quando eu aprecio determinadas características de alguém, até porque elas são semelhantes às minhas, e a empatia é eu conseguir perceber e colocar-me no lugar do outro, mesmo quando eu não simpatizo com determinada atitude, por exemplo, do outro. Portanto, a empatia não é simpatia. A empatia é quando nós fazemos aquele esforço de tentar perceber o que é que o outro pensa, tentar perceber o que é que o outro sente. Ora, colocar-se no lugar do outro, compreender a perspectiva do outro e perceber qual será o mapa mundo do outro. Isto sim é entrar na pele, calçar os sapatos, como nós costumamos dizer, do outro. Ora, espero que estes conceitos tenham ficado mais claros um bocadinho. Esta sessão vai ficar por aqui. Na próxima sessão vamos continuar a falar de alguns mitos associados a algumas competências da inteligência emocional, algumas ideias, e depois falaremos também de algumas dicas de como é que nós podemos gerir melhor as nossas emoções. Portanto, deixo aqui uma proposta para os próximos dias. Tentem fazer um esforço de estar mais atentos a vocês próprios e treinar esta primeira grande competência da inteligência emocional, que é a autoconsciência. Então, da minha parte, tenham uns bons treinos.